para estar conosco. E esses cultos têm uma projeção muito grande, né, de você também ganhar almas, ganhar vidas, convidar outras pessoas, né? Que muitas das vezes as pessoas não vêm ao culto, né, mas vêm nessas reuniões assim. Então, faça bom proveito. Eu tenho certeza que Deus há de nos abençoar poderosamente. Vamos orar para que esta palavra que Deus colocou no meu coração venha encher também o seu coração e venha produzir frutos. Aleluia, Senhor. É com prazer, com alegria, com gratidão, sempre, irmãos. Com gratidão em nossos corações que nos colocamos aqui. Que a Tua glória e o Teu poder venham nos encher e que cada dia mais e mais possamos ser renovados, restaurados por Ti. Fala conosco, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas e ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra, entender e guardar esta palavra maravilhosa em nossos corações. Senhor, muito obrigado, te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero falar de um assunto bem especial. Quero falar de intimidades. Intimidades com Deus. Deus quer que nós tenhamos intimidades com Ele. Mas o que eu tenho que fazer para ter intimidades com Deus? Né? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Porque quando nós somos íntimos, né, uma pessoa com outra, a gente sabe mais, a gente conhece mais. E através disso, Deus abençoa, Deus renova, Deus restaura. E o desejo de Deus é restaurar, é fazer parceria com o homem, com a mulher, com o jovem, né, como nós falamos aqui. Deus quer fazer parceria conosco, mas para que essa parceria ela possa ser bem direcionada, precisamos de ter o quê? Intimidades. Intimidade fala também de você pagar preço. Então, nós temos que saber pagar o preço para ter intimidade. Então, essa intimidade com Deus é que vai fazer você ser abençoado, né? E nós temos várias pessoas na Bíblia que tiveram intimidade com Deus e foram ricamente abençoadas. Reis, né? Que foram abençoados porque tiveram intimidade com Deus, e com isso também eles tiveram o quê? Livramento. Quando você tem intimidade com Deus, você é uma pessoa especial, e Deus vai te dar livramento, e o livramento ele vem o quê? Do Senhor. Então, irmão, o desejo de Deus sempre foi de ter intimidade com a sua criatura. Esse é o desejo de Deus. Então, Deus deseja ter parceria com o homem, conosco, e através dessa parceria, você vai se conhecendo e conhecendo mais a Deus. Agora, o que disse Jó, após ter passado uma experiência de vida em aflição, uma aflição constante, você sabe da história de Jó. Então, o que Jó passou, né? Uma pessoa que não tinha pecado, não tinha nada, quer dizer, nós já nascemos no pecado, mas acontece que ele era um homem íntegro, né, na sua vida, e aconteceu o que aconteceu com ele, você sabe da sua história. E depois ele ser totalmente transformado por Deus, curado, ele chegou a pegar até lepra, né, e as pessoas fugiam de Jó. Então eu quero dizer para você que essa intimidade com Deus é que nos faz ter uma vida abundante, né? E Jó 42:5 fala assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, o que quer dizer isso? A experiência sofrida por Jó fizeram ele ter o que? Mais intimidade por Deus. Como ele sofreu, né? Como às vezes nós sofremos também, muitas das vezes Deus permite certo tipo de sofrimento. Deu uma mordida agora na minha língua, legal. Estou com um aparelho aqui, para depois colocar 2 dentes, né, mole? Depois que a gente fica velho, meu filho, aí eu não gosto, aí você tem que fazer o quê? Implante. E deu uma mordida, a estrelina está voando assim na cabeça. Assim. Que legal, muito bom.
Então, essa experiência sofrida por Jó fizeram ele ter o quê? Mais intimidade. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Como eu falei, para você ter intimidade, você tem que conhecer, e conhecer bem mais. Então, Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É isso que Deus quer de cada um de nós. Então, adorar ao Senhor em espírito e em verdade é ter o quê? Intimidade com Deus. Adorar a Ele, buscar a Ele, ler a palavra de Deus, ter prazer em ler a palavra de Deus. Abraão, ele obedecia ao Senhor e buscava ter mais intimidade. Abraão era uma pessoa cheia de Deus. E não obstante ele ser uma pessoa rica de posse, né, ele era um homem simples, ele era um homem amado, e ele buscava muito Deus também. Então, Abraão é o único que a Bíblia chama de amigo de Deus. Olha, irmãos, é o único que a Bíblia chama amigo de Deus. Então, para ser amigo de Deus, não é pouca coisa não, né? Ele pagava um preço muito alto. Então, qual deve ser, pastor, o nosso posicionamento para termos intimidades com Deus? Qual deve ser o nosso posicionamento para que possamos ter intimidade por Deus? Então, para eu ter intimidade, eu tenho que ter um posicionamento. O que é isso, pastor? Maneira de ser, de falar, de agir, né? O seu posicionamento que vai falar alto também. Então, o que fez Abraão para ser mais íntimo com Deus? E o que devemos fazer, pastor, para ter mais intimidade com Deus? O que eu devo fazer? Como nós devemos fazer? Como nós devemos proceder? Ponto 1, obediência e relacionamentos. Então, a obediência e a relação que você tem com Deus, com as pessoas, isso vai fazer, vai denotar, né, você crescer, vai denotar essa intimidade que Deus quer para nós. Então, Abraão não apenas obedecia a Deus, mas ele buscava o Senhor para conhecê-lo. Então, ele buscava a Deus para conhecê-lo, ele queria mais. E ele tinha isso no coração, e eu quero conhecer mais a Deus. Em Gênesis 12, 1 a 8, olha só o que diz lá, Gênesis 12, 1 a 8, fala assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã, né? Abre aspas para mim aqui. Tem pessoas que chegam a 70, não, eu já estou muito velho, já não consigo mais nada, estou com dor aqui, estou com dor ali, né? É a idade do condor, né? Sempre com dor aqui, dor ali. Mas eu quero dizer para você que isso tudo é uma experiência que nós temos que ter. E Abraão teve várias experiências e ele não estava nem aí, ele queria mais do Senhor, buscar ao Senhor, glorificar a Ele, bendizer o nome do Senhor. Então, do versículo 1 ao versículo 8, nós lemos, fala assim: passando dali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel, ao ocidente de Ai, ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Ele estava sempre fazendo isso. E para que você pudesse fazer isso, você tinha que molar um animal, fazer aquela coisa toda, aquela preparação, aquele preparatório, para que ele pudesse adorar ao Senhor. E sempre nas suas andanças, quando ele parava, antes, eu estava lendo lá na Bíblia, né, no estudo, ele fazia o quê? Ele adorava. Não só ele, mas todas as pessoas que o acompanhavam, adoravam o Senhor, sacrificavam ali. Então,
Podia estar com fome, com sede, isso aqui, não. Primeiro vamos adorar o Senhor. Quanto tempo eles levavam para adorar o Senhor? Eu estava lendo lá, 8, 10, 12, 15, às vezes quase 24 horas estavam adorando lá o Senhor. Acho que tinha muita gente lá desmaiando de fome, uma coisa ou outra, porque enquanto ele não cessasse de parar de adorar, orar ao Senhor, as coisas não aconteciam. Então tinha momento, então ele orava, tinha gratidão e o povo também tinha que orar com ele também. Então por isso que Abraão foi reconhecido, conhecido pela sua maneira de ser. Lá em Gênesis 13, 1 a 4, Gênesis 13, 1 a 4, fala assim: Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele, quer dizer, o sobrinho dele. E era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro, e fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Então, como nós estamos lendo aqui, sempre ele invocava, ele adorava, e o tempo, era pouco tempo não, nós oramos aqui, uma meia hora, também nós temos nosso tempo, ele ficava até ali orando, buscando, enquanto Deus não falasse no coração dele, ele não parava, e o povo estava ali com ele também. Então, graças a Deus, irmão, nós vemos aí um homem segundo o coração de Deus também, Isso é uma coisa muito linda, muito bonita de você entender, de você compreender. E eu conheci uma pessoa que agora já está com o Senhor, e ele orava assim: Senhor, quero te conhecer mais, como Abraão te conheceu, me ajuda, tem misericórdia de mim. E aí ele buscava ao Senhor, orava ao Senhor cada dia mais. E Deus o abençoou, mesmo ele era uma pessoa que tinha posse, uma coisa ou outra, e ele teve o câncer, ele teve instalado no corpo dele tudo. E olha, irmãos, e nós fomos visitar ele no hospital, depois ele foi mandado para casa, para que os médicos falaram assim: bom, deixa ele morrer em casa porque não tem jeito. E ele foi, nós fomos lá, eu nunca vi aquele homem reclamar de nada. Como é que é falando? Está tudo bem. Está precisando de uma coisa? Não, pastor. Está tudo legal. Na época era diácono. Não, diácono, está tudo bem, tudo bom. Ele ainda perguntava pelas pessoas: olha, fala para fulano lá que ele não vem me ver, mas eu estou orando por ele. Orava pelas pessoas, oravam por todos. E era uma pessoa de Deus. E foi mandado, e o médico, conversando com a esposa dele, disse: olha, ele não tem mais jeito, nós vamos mandar ele para casa, ele só vai ter algumas semanas de vida. A gente pensa assim, porque está muito adiantado a enfermidade dele. Ele foi, a igreja até ajudou, no caso, carro, transportar ele e tudo. Olha, eu quero dizer para você que ele demorou quase um ano. O médico falou que ele tinha semanas. E quando você chegava na casa dele, era louvor, adoração. E ele falando assim: diácono, eu queria fazer um culto desse. Pô, irmão, fica à vontade. Sempre os vizinhos, as pessoas conhecidas, parentes, amigos, vieram a conhecer Jesus através daquele homem. O que eu quero dizer com isso? Mesmo na enfermidade, sabendo que estava condenado, que ele ia morrer, ele louvava, agradecia a Deus de uma maneira abundante. Isso é muito lindo e raro da gente ver, irmãos. Então, já que eu estou doente, eu não quero saber, se revolta contra Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: nunca se revolte para o Senhor, sobre o Senhor, irmãos. Não se revolte, não. Porque Deus conhece tudo e pode todas as coisas.
E o nosso Deus é um Deus de poder, um Deus de amor, um Deus de gratidão. Seja grato a Deus em tudo. E fazendo assim, Deus vai te abençoar de uma maneira abundante. Então, até o lugar do altar, que outrora ele fazia ali as coisas, Abraão invocou o nome do Senhor. Sempre estava invocando o nome do Senhor. Então, está lá em Gênesis 21, 3 a 31 a 33, 21, Gênesis 21, 3 a 33, 3 a 33, deixa eu ver aqui, 31 a 33, 21, 31 a 33. Tá aqui. Por isso se chamou aquele lugar Bezerba, porque ali juraram ele ambos. Assim fizeram aliança em Bezerba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para terras dos filisteus. Plantou Abraão tarmangueiras e Bezerba, e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus, né? Então ele não tinha medo. Então os filisteus eram inimigos dele, mas as pessoas tinham reconhecimento de Abraão. Sabia o que Abraão poderia fazer, porque mesmo ele na terra dos seus inimigos ali, ele era uma pessoa conhecida e temida. Por que isso? Porque sabiam que tudo quanto era intento que eles queriam fazer contra Abraão, contra a sua família, contra, né, a sua turma, não tinha efeito, né? Parecia que ele era blindado, e era blindado mesmo. Quero dizer para você, quando nós somos do Senhor, Deus nos blinda, irmãos. Eu quero dizer também que não é por isso não, que não vai acontecer nada com você. Pode acontecer, mas só vai acontecer alguma coisa com você se Deus permitir. Está entendendo, irmão? Se Deus permitir, tudo bem. Então, estiver acontecendo alguma coisa com você, Senhor, glória a Deus. Em tudo dê graças ao Senhor, porque aí, irmãos, que está a nossa vitória. Você dando graças por tudo, e aí Deus vai abençoando. Então, dá margueira para ele alimentar os outros povos também. Então, Abraão era uma pessoa próspera e temente ao Senhor. Então, tudo que Abraão fazia, conquistava, edificava. Abraão invocava e agradecia pelas vitórias e conquistas. Então, ele era uma pessoa vitoriosa, era uma pessoa que conquistava, mas ele não esquecia de agradecer a Deus. Ele não esquecia de invocar o nome do Senhor, glorificar a Deus. E isso aí ficou marcado, né? Ficou marcado porque Abraão era uma pessoa de gratidão a Deus, de oração. E aí Deus ia abençoando ele. Abraão fazia questão em obedecer a Deus e ter intimidades com ele. Então, agradeça a Deus. Procure ter intimidades com ele, ler mais a palavra, busque a palavra, né? Tenha momentos de adoração, de amor, de louvor. Então isso, irmãos, vai fazer com que você cresça, fazer com que você, como se diz assim, toque no coração do Senhor. E aí Deus vai abençoando. Abraão fazia questão em obedecer a Deus e ter intimidade com ele. Aí eu pergunto, e você tem agradecido ao Senhor por tudo? Tem agradecido a Deus? Temos que agradecer, irmãos, a Deus por tudo. Eu pergunto, você tem buscado mais ao Senhor, que pode todas as coisas? Temos que buscá-lo, irmãos. De dia, de noite, qualquer lugar, você vai buscando a Ele, né? E aí Deus vai abençoando. Então, digam todos assim comigo, é necessário buscar mais intimidade com Deus. Levante suas mãos para o céu. Diga assim, eu quero, Senhor, ter mais intimidade contigo. Por favor, querido Espírito Santo, ajude-me a ter intimidade, a ter mais amor, a fazer
a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluias. Nós estamos falando sobre intimidade. Intimidade, irmãos, leva você a ter crescimento. É Deus se revelar para você e você conhecer mais a Deus. Se você conhece mais a Deus, olha, irmãos, grandes coisas o Senhor tem para nós. Quando nós conhecemos mais a Deus, não tem tempo ruim, não tem medo. Fulano está fazendo isso para você, botou o seu nome na boca do sapo, na boca não sei de quem, que ela pode botar o nome na boca de quem quiser, porque você tem o Senhor do seu lado. Não são essas coisas, não são nada. Deus é maravilhoso. E Ele protege, Ele guarda os seus filhos e suas filhas. Por que intimidade fala disso? A pessoa está preparada para tudo e contente com o Senhor, né? Mesmo nas necessidades. Salmo 25, 14, olha só o que diz lá, Salmos 25, 14, olha só que coisa linda. Nós estamos falando sobre intimidade com Deus. Aí fala assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer o quê? A sua aliança. Quem tem aliança aqui com o Senhor? Levante suas mãos. Você tem aliança? Eu também tenho, irmãos. E eu quero dizer para você que essa aliança, ela deve ser eterna, né? Se nós temos aliança com o Senhor, a nossa aliança é eterna, toda a vida. Então você conhece o Senhor, você se aproxima do Senhor, você dá um passo para Ele, 2, 3, Ele vai dando mais para você. E aí, irmãos, nós vamos sendo abençoados de uma maneira abundante. Eu quero dizer com isso que você não pode ter doença, enfermidade, ou alguém da sua família passar alguma necessidade, ou até morrer. Pode sim, mas eu quero dizer para você que Deus sempre estará conosco. Deus é um Deus, um Pai, um amoroso, Deus amoroso, né? A intimidade do Senhor para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Aliança fala de quê, pastor? Aliança fala de quê? De conhecimento. Aliança fala de quê? É de pacto, né? De contrato. Eu tenho um contrato com o Senhor, eu tenho um pacto com o Senhor. O contrato que eu tenho é a vida eterna, né? Hoje, amanhã, depois, se Deus me abençoar, eu não vou louvar Ele. Meu filho, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele também é Deus. E nós temos que glorificar sempre a Ele, em todos os instantes, e aí vai tendo aquele prazer, aquela alegria de estar na casa de Deus, estar na casa do Senhor, glorificando a Ele, bendizendo o nome dEle. Então, nós temos uma aliança com Deus, através de quem? De Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, nós temos uma aliança com Deus. E graças a Deus por isso. Deus enviou Jesus Cristo para nós e por nós. Por isso nós estamos aqui. E eu creio que esse Deus maravilhoso, um dia, Jesus, Ele há de voltar da glória. E o que vai acontecer? Nós iremos estar com Ele. Será uma coisa assombrosa, como diz a palavra. E todo olho o verá, e toda língua glorificará a Ele. Então, é uma coisa muito linda. Eu estava falando uma vez, não estava falando, eu estava vendo uma pregação, e a pessoa, misericórdia, Senhor, eu não quero isso não, só, o Senhor vem, nós estamos glorificando, nós vamos com Ele nos ares, né? Então, não é um medo, e sim uma expectativa que nós temos de encontrar com Ele, e essa expectativa, ela é positiva, e aí Deus vai abençoando. Agora, o que fez Abraão para ser mais íntimo com Deus? O que ele fez? Abraão é o único que a Bíblia chama de amigo de Deus. Olha, irmãos, é o único amigo de Deus. Olha só o que diz aqui em Tiago 2, 23, fala assim:
cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, quer dizer, foi chamado amigo de Deus. Isso foi colocado como justiça para ele. Amigo de Deus é muita coisa, né? Ele tinha intimidades com Deus, buscava a Deus cada dia mais, não obstante ele podia parar, mas ele era um próspero de posses, mas ele buscava a Deus cada dia mais, ele tinha prazer em fazer aquilo. Então, além de servos ou filhos, o Senhor deseja que sejamos mais o que? Seus amigos, que sejamos amigos de Deus, que nós possamos buscá-lo cada vez mais, e não esquecê-lo, ter prazer de vir à casa de Deus. Você tem prazer de vir à casa de Deus, irmão? Eu tenho prazer também. Buscar ao Senhor, orar ao Senhor, jejuar ao Senhor, né? E a gente faz isso com amor, com carinho. Nós tínhamos um grupo de vida muitas das vezes na nossa casa, muitos anos, e as pessoas quando chegavam lá, pastor, sinto uma paz, uma tranquilidade aqui, muito bom estar aqui. Aí eu falava, mas é a presença de Deus. Pois é, pastor, eu falo para as pessoas. E essa irmã, ela, não obstante a tudo que ela fazia, ela perdeu o marido cedo, foi 3 ou 5 filhos que ela teve, as 2 ou 3 meninas, e ela não reclamava também, glorificava o Senhor, era uma mulher de oração, e dizia, né, sempre preocupada lá com o pastor Haroldo, com a gente, né, e ela era uma mulher de oração, isso aí encheu o coração do Senhor também. Então, além de servo ou filhos, o Senhor deseja que sejamos mais os seus amigos, sejamos amigos dele. Então, João 15, 14, 15 fala assim, olha só que João 15, 14, 15, o que ele fala aqui, ó. Vós sois meus amigos, se fizeres o que eu mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Que lindo, irmãos, que lindo. Guarde lá esse recado, leia, marque aí na sua Bíblia, para que você possa se alimentar da palavra de Deus, e Deus abençoar a sua vida. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de quê? De amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Então, ele não se revela para todos, Deus se revela para os seus amigos, para os seus filhos, e essa intimidade, ela vem de Deus para nós, né? Então, quero dizer para vocês também, irmãos, que os mistérios do reino de Deus, eles são o quê? Revelado para os que ouvem, para aqueles que querem ter intimidades com Deus. Os mistérios, eles não são para todos, são para aquelas pessoas que ele quer ter entendimento com o Senhor, ter amor, intimidade. Intimidade fala de aproximação, intimidade fala de pagar o preço, de estar ali, de orar, de buscar, e aí Deus vai se revelando para mim e para você. Que bom, né, que nós estamos entendendo isso. Ponto 3, o que fez Abraão para ser mais íntimo com Deus? Preste atenção. Abraão é o primeiro que a Bíblia diz amigo de profeta. Amigo de profeta. Gênesis 27 fala assim, agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, está falando de Abimeleque, né? Pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Ele tinha uma doença. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Olha, então quer dizer, não mexe com o ungido de Deus não, irmãos. Não mexe com o ungido de Deus não. É fogo incandescente, irmãos. Não mexa com o ungido de Deus.
então tudo que é teu. Então, depois de tudo ser esclarecido, Abraão orou sobre Abimeleque e sua mulher, e as suas servas, que elas não tinham filhos, estava tudo com a madre fechada, né? Então, Abraão orou e fez uma oração específica, né? E elas, para que elas pudessem ter filhos e ter aquela dinastia dele, está lá no versículo 17. E Abraão, sendo profeta do Senhor, soube com antecedência da destruição também de Sodoma e Gomorra e pôde orar para livrar Ló e a sua família. Então, estavam todos condenados. Mas aí, o que ele fez? Ele se colocou na brecha. Você tem se colocado na brecha, irmãos? Se coloque na brecha a favor do seu familiar, do seu amigo, do seu vizinho, do seu pastor, da sua igreja, que isso é muito importante. E quando nós fazemos isso, Deus abençoa, e de uma maneira abundante. E assim o Senhor tem nos abençoado totalmente. Então, Abraão, sendo profeta do Senhor, soube com antecedência da destruição de Sodoma e Gomorra e pôde orar para livrar Ló e a sua família. Diz que ali choveu chuva saraivada, enxofre, tudo, ali como sumiu as pessoas, mas, né, Ló, porque Abraão estava orando por ele, ele saiu daquele lugar a tempo. Nós estamos concluindo. Precisamos reconhecer que conhecemos de Deus é pouco. É verdade, irmãos. O que conhecemos de Deus é pouco. É necessário que você ore, jejue e busque a presença do Senhor. Que você venha para a casa do Senhor, que você tenha prazer de vir para a casa do Senhor. Tem pessoas que têm prazer na oração. Tem gente que você vai orar, a igreja começa a orar 10, 15 minutos, 20 minutos, fica cansado, né? Fica cansado, aquela igreja ora muito, eu não aguento não, né? Eu quero dizer para você que a oração é a chave de tudo, para você ter mais disposição, para ter alegria, para que Deus possa falar no seu coração, e aí Deus vai abençoando você de uma maneira abundante. Então, irmãos, precisamos reconhecer que conhecendo a Deus é pouco. Precisamos investir mais na busca de intimidades com Deus. Invista. Venha para a casa do Senhor. Né? Nós vamos começar agora esse plantão de oração nas segundas-feiras. Se você puder, faça isso. Dia 23, não é isso? Culto de oração, é isso? Então, 19h30? 19h30. Então venha, né? Nós temos diáconos ali que estão fazendo o rodízio, alguns pastores. Então venha para que Deus venha abençoar a sua vida. E fazendo isso, irmãos, a glória, a graça do Senhor vem sobre vocês. Então precisamos ler mais a Bíblia, mais a palavra. Você tem lido a palavra? Lê a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Não tem coisa melhor do que você meditar na palavra de Deus. Está com medo, está com enfermidade, está passando momentos difíceis, o seu parente, amigo, vizinho, seu irmão, está passando por isso, ore. Coloque aquela pessoa no altar de Deus e você vai ver como as coisas vão mudar. Precisamos de ler mais a palavra de Deus, estudar mais, né? Leia bons livros, estude a palavra. Quando for ler a palavra, ore. Você começa a ler, aí você fala assim, eu não estou entendendo esse assunto aqui. Como eu posso fazer para entender mais? Aí você vai estudar, vai ler um livro, vai ler outro, aí depois as coisas vão se convergindo para você entender mais, estudar mais, orar mais. Tempo de oração, irmãos. Nós temos que ter tempo de oração. E muitas das vezes nós não temos esse tempo de oração. Oração em caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? Então ore, busque mais ao Senhor, né?
Jejuar também. Temos que ter tempo para jejuar, fazer propósito, né, com o Senhor, para que Deus venha abençoar você. Se consagrar mais. Ter tempo para se consagrar. Tem muitas pessoas que não se consagram, tem aquele tempo de oração. Então isso, irmãos, é para Deus abençoar você. Não só você, os seus filhos, o seu trabalho. Isso é se consagrar, né? Buscando mais trabalho, buscando mais vida. Senhor, me ajuda a ganhar mais almas para Ti. Me ensina a ser mais sábio, né? Orar pela família, parentes, amigos, vizinhos que ainda não se converteram, né? Jejue por aquela pessoa. Peça ao Senhor para que possa tocar no coração daquela pessoa e ela ser abençoada. Isso chama-se consagrar. Quero me consagrar, eu quero me separar, né? Eu vou me separar para o Senhor, eu vou orar ao Senhor, eu vou jejuar ao Senhor. Coloca o nome da pessoa, ore. Quando você está orando por aquela pessoa, se consagrando, para que ela venha ser liberta, transformada, Deus abençoa mais a sua vida. E quando você vê, o tempo já passou, meia hora, 40 minutos, uma hora, e aí por diante. Então, o que é que devemos fazer mais? Obedecer mais, né? Obedecer mais a palavra, ser mais obediente, né? Amar mais ao próximo. Tem pessoas que é ruim de você amar, mas temos que amar. É um mandamento de Deus. Então, amar mais ao próximo. Isso é o que Deus quer. Então, precisamos de ter mais tempo para Deus. Quem faz o tempo, irmãos? É você. Então, é você que vai. Hoje eu vou fazer assim, assim, assim. E às vezes, quando você quer fazer alguma coisa para Deus, aí que acontece a porção de coisas. Porque você mexeu em casa de formigueiro, não tem problema. Deus está no controle de todas as coisas. Fazendo assim, tenha certeza, Deus vai abençoar a sua vida. Não tenha medo. Precisamos de ter mais tempo para Deus. Ore mais, jejue, né? Busque parceiros ou parceiras de oração. Você fazendo isso, Deus abençoa. Então, precisamos ser mais íntimos com Deus. Eu creio que essa igreja busca isso. Eu tenho buscado isso. Eu tenho visto isso. Pessoas estão sendo transformadas pelo poder de Deus. Pessoas que estão sendo, cheias do Espírito Santo. Isso é muito bom. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, quer dizer, eu falar em línguas, fale, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero falar em línguas. E quero ter momentos de gratidão com o Senhor. Então, faça isso e veja como é bom. Veja como é saudável isso. E aí Deus vai te abençoar de uma maneira poderosa. Amém? Curva a sua cabeça. Eu quero orar com você. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na tua casa. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado pelo teu querer em nossos corações. Continua, Senhor, operando maravilhas nas nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja. E aquelas pessoas que não puderam vir, Senhor, estão desmotivadas.